Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. É um vídeo aleatório, sem tema específico. Uma cena que também me causa alguma confusão é que eu perguntei ao stand de quanto em quanto tempo é que seria a revisão da moto. De início disseram-me 6.000, de 6 em 6.000. Para uma moto deste calibre, para quem vinha da NC, que seria de 12 em 12.000, eu achei um bocado estranho, não é? Mas cada marca é que sabe, não é? Eu também vou ser sinceros, eu por norma, sei lá, porque como é isso ou de ano em ano, eu nunca, por norma, nunca chego a fazer os 12.000 km. Farei sempre à volta dos 7.000. Não fugirá muito disso. Só se em algum ano excepcional faça uma viagem mais longa que me dê a volta a este sistema. Mas a verdade é que depois deles se irem, vamos dizer assim, informar, voltaram-me a dizer que seria não, afinal parece que a Suzuki é aos 12.000 km, de 12 em 12.000 km. Ok, mas só que isto agora, hoje em dia, a própria moto com estes computadores de bordo é como aos carros, chega à altura da revisão e eles mostram-nos aqui a dizer que a moto precisará de ir à revisão. Mas isto para chegar à conclusão de quê? Que eu depois, vou ser sincero, não fui ver o manual da moto que me deram, que inclusive é outra estupidez, o manual traz todas as línguas menos português. É vida. E eu resolvi procurar na net manual do utilizador da moto em PDF e encontrei o mesmo em inglês, como é óbvio. E qual é o meu espanto? Tem lá, por exemplo, a manutenção programada para aí a 20 anos, onde diz que as manutenções devem ser feitas tipo nos primeiros 1.000 km, depois a segunda deve ser feita aos 6.000 km ou um ano da moto. Lá está. Por isso aquilo que o vendedor me disse da primeira vez, se calhar era mais correto. A segunda revisão será aos 2 anos ou 12.000 km. E por aí fora sempre de 6 em 6.000 km ou ano em ano. Por isso, eu já não sei muito bem em que é que me hei de fiar. Vou ter que me debruçar mais seriamente. Eu sei que agora a próxima revisão está agendada para agosto, mês 8, à volta disso, porque a moto já me foi entregue. Com a primeira revisão feita, ou seja, a revisão dos 1.000 km. E era o que ele disse. Eu ainda fiz aí uma forcinha para me fazerem outra revisão antes de me entregarem a moto, para ver se eu pelo menos só a fazia daqui a um ano. Mas segundo aquilo que o vendedor me disse, isto é tudo hoje em dia, é tudo a nível de informático, não é? E é registada na moto quando faz agora as manutenções e depois a própria moto assume para determinada data outra revisão aos X km. É aquilo que um companheiro nosso aí também já falou, um motoblogger,
que se a gente quiser, pá, ver a informação toda na moto, se pedir um scanner à moto, porque efetivamente as marcas registram essa informação na moto, ou seja, são obrigados a registar, não só em papel, como aqui a introduzir aqui na moto, a dizer que ela foi feita a revisão e tal. Por isso pá, fiquei um bocado confuso com esta situação. Pá, vou fazer a revisão agora em agosto, independentemente dos quilómetros que ela tiver, porque é a revisão programada, vamos lhe chamar assim. E depois tentarei informar melhor lá na oficina e mesmo eu fazer algum trabalho de casa a pesquisar sobre esse assunto, inclusive com outros motobloggers, pá, que eu também falo agora aí com outro motoblogger, comprou uma V-Strom, um brasileiro, que é o Mira. Vai Mira! Acho que é, que eu, pá, os nomes comigo, vocês já sabem, é para esquecer. Mas acho que é Mira da V-Strom. E pá, ele já tem a moto há mais tempo do que eu, e é até ele que me vai dando umas dicas. Por exemplo, eu não sabia zerar, em brasileiro, português do Brasil, zerar aí o trip A nem o trip B, e eu perguntei-lhe e ele disse-me logo como é que se fazia. Eu inclusive já pus isso à prova hoje quando fui a testar a moto. Já consegui zerar aí o quadrante para me dar uma média real e ver os quilómetros, trip A. Depois também poderei zerar aí o trip B. Pá, a moto não foi comprada a 0 km, é uma moto de serviço, já tem 2295 km totais, ok? Não sei se já alguma vez tinha frisado essa situação. Tchauzinho. Pá, façam um grande like, subscrevam o canal e tchauzinho.